Olá, turminha do quinto ano. Tudo bem aí com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Centro de Mídias. Eu sou a professora Ana Lu e hoje estou aqui para uma aula de ciências. Então, vocês separem o material de vocês, separem o currículo em ação, onde vocês têm a parte de ciências, aquela parte roxa do final do livro, para trabalharmos algumas particularidades sobre a água. Eu sei que vocês sabem tudo sobre a água já, mas vamos estudar algumas curiosidades? Então vamos lá, tá? Separa aí seu caderno, separa o seu lápis, a sua caneta e vamos começar a aula. Eu vou começar dando um oizinho para o Andrei, que hoje ele está acompanhando a aula com a gente. Beijinho, Andrei. E ele também sabe várias dicas sobre a água, hein, gente? Então, ó, o Andrei vai participar da aula hoje com a gente, tudo bem? Vamos lá. Água uso consciente. Quando eu falo água uso consciente, você pensa no quê? Aí na sua escola, com a sua professora e os seus colegas. Você pensa o que sobre uso consciente? Só de analisar uso consciente, a gente já começa a parar para pensar. A consciência vem de pensar. Vamos pensar como estamos utilizando a água. Ah, mas tem tanta água no mundo, para que eu tenho que pensar? Tem muita água, mas será que essa água não vai acabar? Será que ela é esgotável ou inesgotável? Eu trouxe para vocês, aí já no livro de vocês também tem, alguns itens que você vai começar a refletir. Você vai começar a pensar se realmente você está fazendo bom uso da água. Vamos lá? No currículo paulista, nós estamos na EF04, EF05, CI04, porque é quinto ano. Continuamos falando de matéria e energia, porque a água gera energia. E continuamos falando do ciclo hidrológico, que seria o consumo consciente da água, porque por causa das fontes renováveis e não renováveis. Tudo bem? Isso também está aí no seu livro do Currículo em Ação. Nessa aula, a gente vai identificar e vai registrar os usos da água no cotidiano para gerar energias. E quais os impactos que usar esta água no cotidiano vai causar no meio ambiente. E coloquei aí para vocês. Abram o livro na sequência 2 e já logo na atividade 2.1, porque nós faremos a leitura, você fará a leitura completa e eu aqui peguei alguns trechos para a gente fazer a leitura sobre os usos da água. Tudo bem? Então hoje é uma leitura compartilhada. Vamos lá? Relembrando a última aula, de repente você não foi ali no nosso repositório, não visitou ou não viu a última aula, eu tenho aí para vocês a parte do ciclo da água. Por que é importante fazer essa revisão? Porque precisamos que tenha a precipitação, que é a chuva, e vocês estão vendo ela aqui, para que ela encha, né, as represas, os reservatórios, vocês estão vendo aqui. E que esta água adentre o solo, a terra absorva essa água, chegue nos lençóis freáticos, para que cheguem nos rios e nas represas. E aí, com o calor, que a gente já viu, quando está muito quente, a água evapora, e ela vai evaporar mais fácil e mais rápido para formar a chuva de novo. Por isso que na época de primavera e verão, a gente tem ali aquelas chuvas, né, aquelas tempestades que podem causar enchentes, a gente vai ver sobre isso também, porém, são chuvas mais fortes e ela enche os reservatórios mais depressa. Por que, professora, você está falando de reservatório? Porque você, aí na sua escola, vai consumir essa água. E é esta água desta chuva que eu estou falando. Claro que ela é tratada, passa por toda uma estação de tratamento que nós veremos também, mas precisamos da chuva e precisamos de estar com as represas e com os rios cheios para que a gente tenha essa água. Está começando a fazer uma ligação sobre o seu uso consciente e por que a gente está estudando tudo isso? Eu vou mais para frente para você conseguir ter mais uma ideia sobre o bom uso da água. Olha só.
Lá na página 165, se eu não me engano, eu vou pegar aqui e vou mostrar para vocês. Eu retirei, vou pedir para o oráculo passar aqui, ó, 133 na de vocês. Olha aqui no nosso livro, o oráculo vai vir aqui comigo na telinha. Isso, aqui, ó, vocês começarão a ler por aqui. Ana, mas aí está escrito abastecimento. Então, você vira a folha que você vai achar água. Aqui, ó, o trecho final do livro, está escrito água, certo? E esse texto foi tirado do Ministério do Meio Ambiente, então a fonte é super segura. Vocês já estudaram fake news com a professora Rê, então podemos confiar. Esse trecho que nós vamos analisar nesse momento, tudo bem? Então vamos lá. Agora a gente vai lá na tela, você já está com o seu livro aberto, e eu vou voltar aqui para a tela para a gente fazer a leitura, tá? Então vamos lá. Água. O território brasileiro contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta. Ah, Ana Lu, então nem toda a água do planeta é doce. Exatamente. Nós temos a água do mar, que ela é salgada, e a gente não consegue fazer a dessalinização, tirar o sal, para ser potável. Potável para você beber. Tudo bem? Então vamos lá. Ao todo, voltando aqui no texto, são 200 mil microbacias em 12 regiões hidrográficas, como as bacias do Rio São Francisco, muito importante, do Paraná, muito importante, e a Amazônica, a mais extensa do mundo, 60% dela localizada no Brasil. Aqui pessoal, ó, a Ana Lu deu um enter a mais, tá? É um enorme potencial hídrico capaz de prover um volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo estabelecido pela Organização das Nações Unidas. O que é importante ver nesse texto, Pro? O que eu vou colocar de super importante aqui nesse texto? Então, eu vou mostrar para vocês o que é super importante. Vocês têm que saber das microbacias hidrográficas, que é a do São Francisco, do Paraná e a Amazônica. Grifem isso aí no livro de vocês. Por quê, Ana Lu? Porque nas próximas aulas a gente vai precisar disso, tudo bem? Deste detalhe que você grifou. Vamos para a próxima parte do texto? Olha só. Apesar da abundância, os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Pode grifar esta parte. Os recursos hídricos brasileiros não são inesgotáveis. Então, acaba, certo? É uma inesgotável ao contrário de esgotável. Vai acabar. O acesso à água não é igual para todos. As características geográficas de cada região e as mudanças de vazão dos rios que ocorrem devido às variações climáticas ao longo do ano afetam a distribuição. O que nós vamos grifar aqui? As variações climáticas ao longo do ano afetam a distribuição. Então, pessoal, é muito importante para vocês terem aí a ideia de que o tanto de chuva que vocês têm, certo? O tanto de chuva que está caindo influencia nos rios, influencia nas represas e influencia na distribuição de água. Numa região que tem mais seca, a distribuição de água vai ter que ser racionada, né? Que fala, vamos racionar água, vai ter que reduzir o consumo, porque senão não dá para todo mundo. Então começa aquela alteração, né? Alterna, dia sim com água, dia sim sem água. Tudo bem? Então é isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Aqui, nós estamos em São Paulo. Aqui em São Paulo, né? Vou dizer aqui na capital, o que acontece aqui? A gente tem bastante chuva no verão e na primavera. Porém, no inverno e no outono, as chuvas aqui diminuem. E é onde os níveis dos reservatórios começam a baixar. Então, se a gente não consumir, mesmo com chuva, a água, pensando que vai faltar, nós vamos, no verão, esbanjar água e no inverno nós vamos ter que economizar muito a ponto de faltar para a gente. Tudo bem?
Então, presta atenção aí na sua escola, presta atenção aí na sua casa. Eu vou na lousa fazer o mapa conceitual. E a Pro Ana Lu já deixou prontinho aqui. Só vou pegar para vocês, para poder fazer com vocês, tá? Então, qual é a parte importante da água? Vamos lá. A gente tem que falar sobre as bacias. Opa, Pro Ana Lu esqueceu de mudar. Peraí que eu mudo. Caneta. A gente vai falar das bacias. Por isso que nós grifamos lá atrás. As bacias hidrográficas. A gente vai falar do consumo, uma parte muito importante, consumo Pro Ana Lu. A gente vai falar sobre as chuvas e as condições climáticas. E o seu mapa conceitual está pronto. Porque a gente já viu em outras aulas o quê? Que o mapa conceitual nada mais é do que você retirar as partes importantes do texto. Pro Ana Lu, você tirou alguns trechos, às vezes palavras, às vezes você tirou um pedacinho ali, né, uma informação um pouco maior. Esse é o mapa conceitual, porque a hora que você bate o olho nele, você lembra daquilo que você leu num texto maior. Claro que a professora aí na sua sala de aula vai ler o texto completo com vocês. É que eu aqui não tenho muito tempo. Aliás, meu tempo já está quase acabando. Mas lá na escola você tem tempo, ou aí na sua escola você tem tempo, tá bom? De fazer uma observação um pouco maior. Tira a foto desse mapa conceitual que você está fazendo e manda para mim, para eu ver como é que ficou o seu. Vamos lá? Eu tenho uma sugestão para vocês aqui, de vocês assistirem a este vídeo, que é do Planeta Água, o mau uso da água. E lá estão falando várias formas de você coisas que você não pode fazer e outras atitudes que você tem que ter para conservar o bom uso da água, tudo bem? E aí na sua escola, montem grupos com até 4 estudantes, elaborem cartazes, espalhem pela escola para vocês conscientizarem os seus amigos. Vocês são a principal fonte de conscientização, gente. Vocês são a peça principal, porque você fala na sua casa, você fala na sua família, você fala no seu bairro, você convence o seu amiguinho de que a atitude dele não está certa, ou então você convence outros colegas seus a terem atitudes de preservar, de conservar a água, de fazer o bom uso, de ter essa consciência. E eu conto com vocês como agentes multiplicadores do bom uso da água. E eu vou ficando por aqui. Estudamos o uso consciente da água e os impactos no meio ambiente. Vou continuar falando sobre consumo e abastecimento. Avaliem a nossa aula. Eu agradeço a participação do Andrei, que me ajuda aí com as aulas. Agradeço vocês, pessoal, de estar aqui junto comigo. E eu volto para mais uma aula de ciências, tá bom? Tchau, tchau!